Fala, gente, mais um Tete a Tete com a Pri começando, e eu tô com a honra de estar aqui na Lady Palhoça nesse mês de abril. Que honra nós temos, que privilégio. Eu fui recebida assim de uma forma tão calorosa, tão gostosa, e eu quero agradecer, sabe quem? Que eu acabei de descobrir, a Miriam Manelli, que fez essa ponte através da Patrícia, que você vai conhecer daqui a pouquinho, e ela indicou a Lady Palhoça pro Tete a Tete. Hoje eu conheci mulheres maravilhosas, foi uma tarde fantástica para alimentar você nesse mês de abril. Toda quarta-feira vai ter a história de uma mulher que trabalha aqui neste lugar e está edificando vidas através da estética, através das terapias e tantos outros serviços que você vai descobrir. Mas eu quero te agradecer por estar aqui e eu quero que você receba comigo a Patrícia. Bem-vinda, Paty. Boa tarde a todos. Pri, foi um prazer te conhecer também, que né? alegria. Conhecia você de ouvir falar, agora pude conhecer de perto, né? E é um prazer estar aqui falando um pouquinho de mim. É importante as pessoas conhecerem o nosso trabalho, Com né? certeza. E eu trabalho num lugar maravilhoso, a Lady é um lugar maravilhoso para você vir conhecer. Você vai conhecer mulheres incríveis, procedimentos incríveis e vai aprender a se cuidar um pouco mais, porque isso também não deixa de ser uma ordenança bíblica, né? Com a certeza. gente se cuidar, se amar. O templo do Espírito, exatamente. Né? Então a gente está nesse propósito, nessa pegada. Ai, gente, que delícia. Você viu que eu tô com várias canetas aqui. Olha só, gente, a alegria. Gente, quem sabe, né? Que eu sempre falo da alegria, tristeza, ansiedade. Olha só que legal. O que essas canetas têm a ver com o que você faz? Eu vou deixar você se apresentar agora pra gente um pouquinho. Então, eu sou Patrícia, eu sempre costumo falando que a primeira coisa que eu sou filha amada de Deus, amém. Né? E hoje eu trabalho como terapeuta emocional. Vão fazer 6 anos que eu estou nessa nova jornada, eu já vou fazer 54 anos. Não então, tá não. Após os 48, após me aposentar, eu me reinventei. Olha eu tenho muito prazer em falar isso e muita alegria, porque eu sei que tem mulheres achando que passou dos 30, já não tem mais vez, já não tem mais possibilidades, e a gente está se reinventando sempre, né? Uau, perfeito. Eu sempre fui a conselheira do grupo, a amiga que cuidava, então eu resolvi buscar profissionalizar esse dom que Deus já tinha me dado, né? E como terapeuta emocional, já voltei a estudar, agora já estou fazendo pós-graduação em neurociência, já fui convidada para escrever um livro, que eu quero mostrar para vocês também. Honra. 20 chaves para conquistar a terapia, conquistar a saúde através da terapia. São 20 mulheres, né, que participam da escrita desse livro. Já faço parte do segundo também, fazendo o prefácio dele, né? Então, assim, são coisas que Deus vai nos surpreendendo. Com coisas certeza. Que às vezes a gente nem espera, né? E como terapeuta eu ajudo pessoas a se conhecer melhor. Esse é o primeiro passo sempre, né? Se conhecer um pouco melhor, saber a sua verdadeira identidade, como as coisas, né, hoje em dia estão influenciando negativamente na sua vida, né? E uma coisa que eu tenho percebido é que a maioria dos problemas que as pessoas apresentam hoje vieram da infância. Uau! Então, e não quer dizer aquela fala, né, que nós estamos culpando os pais, que a culpa são dos pais. Não, é a forma como a gente interpretou quando era criança. Né? Pode ter havido alguma negligência, pode em alguns casos, mas normalmente foi a forma como a gente interpretou. E se a gente não para olhar isso, para olhar com carinho, entender e resolver isso, a gente vai passando a vida apegado naquilo, né? Tem uma frase que eu escutei que eu acho muito interessante, que é assim, não se resolve um problema sem primeiro jogar luz nele. Uau! Né? Inclusive, até vou dar um exemplo que tem a dracma perdida, que é um dos textos bíblicos. Você tá pensando nisso? Sim. E ela perdeu o que a moedinha na própria casa. Sim. Então, a gente tem que primeiro acender a luz, procurar para poder varrer, para poder limpar aquilo, né? E dói muitas vezes, né? Claro que sim. Jogar luz sobre um problema teu, que muitas vezes é uma forma da gente agir, né? Uma crença limitante, algo que tu já age há tanto tempo daquela forma, né? E jogar luz sobre isso não é fácil. Olhar para a gente mesmo sair não é da zona fácil. de conforto, né? Sair Literalmente. Da zona de conforto. Mas eu vejo que as pessoas estão mais corajosas, mais falando a respeito disso, né? Ainda temos um certo preconceito, Sim. né? Inclusive até pessoas que têm uma fé bem desenvolvida, muitas vezes encontram preconceito em achar que fé e ciência, fé e saúde mental não podem andar junto, então isso já está caindo também. As pessoas já estão aprendendo que nós temos que ter esse equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Perfeito, né? Somos Porque integrais. O problema pode ter começado numa área, mas com certeza ele vai afetar outra.
Com certeza. Então, inclusive, você que é terapeuta e tudo mais, emocional, deve lidar com emoções diversas, né? Do ser humano, mas é tão interessante porque eu estive num café de pastores esses dias, há pouquíssimos dias, e a gente estava falando sobre um dado muito sério. Eu não vou lembrar qual é a revista e nem qual foi o dado, a fonte disso, mas eles citaram, é realmente verídico, que 70% dos pastores hoje nos Estados Unidos já sofrem de depressão, de ansiedade, de vários problemas psicossomáticos e emocionais por falta de tratá-los, por causa do isolamento, que muitas vezes algum cargo ou posição acarreta, a pessoa se isola, né? A falta de propósito, senso de propósito, por que eu estou fazendo o que estou fazendo. E a parte, mais uma questão que ele falou, 3 coisas. E o orgulho, né? Que acha que é autossuficiente, a soberba. Até então é algo muito sério. Antes de ser pastor, ele é um ser humano, né? Claro. Então, assim, não só pastor, como todas as demais áreas, né? Vamos, né, pegar ele como exemplo, assim, ele já tinha as demandas dele antes de ser adulto e as demandas que vêm com o trabalho que ele executa. Exato. Né? Então, se eu não conseguir assumir que eu, como terapeuta, às vezes sofro de ansiedade, a gente não sai do lugar. Porque a pessoa precisa me olhar e saber que eu sou tão ser humano quanto ela. Exato. Né? Mas prestando serviço para melhorar. Com certeza. E me aperfeiçoando na área. Com certeza. Para tentar transbordar o que em mim está funcionando, né? Com certeza. Eu até estava conversando com você um pouquinho antes, né? Sobre a vulnerabilidade. E eu li, eu tô falando muito sobre ele porque foi um livro que me marcou, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Porque eu, Priscila, agora vou dar a minha vulnerabilidade aqui, né? Abrir isso para vocês que estão assistindo. Eu tinha essa questão de tem que estar tudo perfeito, ou ninguém pode ver uma falha minha, e eu me cobro muito, eu me autocobro. Não é ninguém dizendo você tem que ser melhor, era eu comigo mesma. Eu tenho essa questão, não sei se é por ser filha única, e aí entra várias outras coisas, né? Mas o que aconteceu? E esse livro fala assim que a vulnerabilidade do outro, muitas vezes a gente elogia, a gente acha incrível, acha que a pessoa tá vivendo ousadamente, caramba, como uma pessoa corajosa, mas quando é pra que nós a gente fica nervoso e não quer que ninguém saiba, né? E eu vou contar assim hoje um episódio que aconteceu comigo, e eu, como não me envergonho de falar sobre isso, porque isso é importante, inclusive, para que outras pessoas também se tratem, né? Que eu vivi coisas emocionais muito fortes, de muitas transições, de muitas mudanças nesses últimos tempos, né? De 2024 para 2025 foi assim, muitas mesmo, uma atrás da outra. E que se eu fosse citar, tem coisas que tem gente que não tem maturidade para ouvir, mas muita coisa mesmo, né? E assim, eu fiquei até meio paralisada, sem saber o que fazer, mas tipo assim, estava bem. Estava bem, estava lidando bem com isso, sustentando minha casa, sustentando meu marido também estava na transição, minha filha que mudou de escola, mudou não sei o que, e eu tentando sustentar todos. De repente me vi num momento tão feliz, que era um casamento de uma amiga, né, sendo madrinha, vivendo aquele sonho com ela, porque construí junto, e me deu uma crise de ansiedade gigantesca, que eu não sabia que era ansiedade, nunca tinha tido na minha vida, foi a primeira vez. Né? Foi acumulativo, mas foi no momento bom, que o meu corpo relaxou, e quando relaxou veio com tudo, ansiedade, e foi assim, minutos assim que eu achei que eu tava até infartando. Quando eu cheguei na UPA, me levaram direto pro eletro, e não era coração, era ansiedade que eu tava vendo. Então, tipo, mas assim, precisa descartar essa possibilidade. Não é, então... mas olha que interessante que é. Sou uma pastora e eu não tenho vergonha de falar isso. Depois procurei ajuda, porque eu não sou autossuficiente, ajudo muitas pessoas, e o meu propósito não tem nada a ver com o que eu tive naquele momento, mas de fato tive a minha primeira crise de ansiedade. Eu não me envergonho de falar, porque tem outras pessoas, quem sabe, passando por isso. E preciso dizer pra você, se você tá passando por algo emocional muito forte, de impacto emocional muito forte, procure ajuda. Você não precisa passar por isso sozinho. E tem coisas que a gente não vai entender muitas vezes, né? Porque muitas vezes a gente pergunta, mas por que eu, né? Por que comigo? E por que não comigo? Né? Eu sou tão ser humano quanto outra pessoa, né? Então a gente tem desafios. Eu sou uma mulher também hoje, meu estado civil é viúva, eu tenho 2 filhos adultos já, então são 2 filhos maravilhosos, um beijo, Lucas e Matheus. Só que a gente tem desafios, né? Então, assim, tem desafios, tem sonhos, né? Tem propósitos que a gente gostaria de cumprir, mas nem tudo acontece. Porque a gente vai aprendendo que não é pela minha força, né? Não é pelo meu braço. Então a gente vai obedecendo a Deus, vai buscando as coisas, vai tentando ter esse desprendimento da tua vontade para tentar fazer a vontade de Deus, né? Isso também gera um pouco de ansiedade, né? Porque a gente quer fazer as coisas corretas diante de Deus, né? Mas a paz que excede todo entendimento é o preço, é o salário que a gente tem, é o resultado dessa entrega, né? E isso faz parte do amadurecimento mesmo. Eu acho que vem com o tempo, vem com a maturidade,
né? Então a gente tem que buscar, né? Você me perguntou, Pri, no começo ali qual é o versículo que me representa, né? Eu sempre costumo Perfeito. falar que é Romanos 12:2. Quer que eu leia aqui pra Por você? favor, Pode querida. ser? Que diz o seguinte: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Por quê? Então vocês ouviram que ali tem renovação da mente, né? E o que é renovação da mente? Eu aprender a pensar diferente, eu ver o que eu estou acreditando, se está correto aquilo, por que eu carrego essas crenças e esses hábitos que não estão me fazendo bem. Então tudo isso faz parte da renovação da mente, né? Com certeza. Então é uma área que a profissão de terapeuta atua. Muito legal. É. E deixa eu, não sei se eu posso entrar nessa pergunta, Pode falar, então. mas como que foi pra você, né, esse estado civil, ser viúva, como que foi você lidar com o luto de um parceiro e agora agora você ter que viver a vida a partir disso, né, não sei. Já faz bastante tempo, Sim. né, que eu sou viúva e, na verdade, como é que eu vou explicar para ti? Tem o sofrimento, né, da falta da pessoa, mas o maior sofrimento é o tempo de solidão, é o tempo sozinha. Porque muitas vezes, eu até, né, comento com meus filhos, não é a questão da saudade de quem foi, é a falta que faz a presença de estar ali, de ajudar no dia a dia, de construir esse caráter junto, né? Então, mas são coisas que, volta a pergunta, né? Por que não comigo? Isso acontece com tantas pessoas. Então, eu sempre aprendi assim, que não é o que a vida faz comigo, é o que eu vou fazer com o que a vida fez comigo. Não, perfeito, eu pergunto isso porque muitas mulheres, pessoas estão passando por isso, né? E claro, né, existem casos e casos, né? Eu fiquei viúva, era bem novinha também, mas existem casos e casos, né? E o luto, ninguém está preparado para isso. Né? E eu às vezes até costumo usar essa palavra muito durante as sessões, que eu sempre trago para meus clientes, né? A gente precisa fazer um luto das expectativas em tudo na vida, porque se tu não faz um luto da tua expectativa, eu vou pegar até como exemplo a maternidade, né? Tem mulheres que idolatram a maternidade e tal, quando o bebê nasce, que ele precisa ser trocado a fralda, que ele chora, que ele regurgita, é um luto da expectativa. Porque tu imaginou aquele bebê cheirosinho, com uma foto no Instagram, maravilhoso, fofinho, né? Fofinho. Rindo. E a realidade nem sempre é tão romântica. Tem né? noites de sono privadas, exatamente. né? E isso é para tudo na vida, né? É um início de casamento, é uma mudança de cidade, é uma mudança de profissão, né? Então a gente tem trocas, né? Toda vez que eu escolho algo, eu abro mão de outra coisa, né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, não, perfeito, porque eu penso assim, que muitas pessoas, elas estão passando por dificuldades, e às vezes elas viram vítimas dessa dificuldade. Eu tô esperando, tá? Um varão de Deus. Não, mas vai ser a pessoa, não vai ser qualquer pessoa, não. Não tô fechada, existe essa possibilidade, eu quero muito. Com certeza. Mas não tem certo em Deus. Com certeza, com certeza, mas que a gente não seja vítima da situação, igual tu falou, né? Que a gente tenha poder de decisão de fazer algo diferente, seguir a vida conforme Deus nos permite viver, né? Que a vida para nós não acabou. Exatamente. A gente tem que continuar, não ficar refém disso. Isso é muito importante, porque eu falo isso de todos os lutos da vida, né? Não só do parceiro, só da pessoa, né? de tudo, né? Então, que legal ouvir isso sobre essa questão das expectativas, porque de fato, a nossa expectativa tem que estar no Senhor. Porque pessoas realmente nos frustram, pessoas às vezes nos deixam a desejar, nos decepcionam, nós decepcionamos as pessoas, a gente tem que entender, a gente né? Se frustra também com a gente mesmo. Com a gente mesmo, então, tipo assim, na gente, né? Que isso não gere culpas, mas que a gente possa realmente agora fazer algo diferente a partir disso, né? Se aceitar, né? Por exemplo, eu gostaria de estar em outras situações em algumas áreas da minha vida. E não estou, e tá tudo bem com isso. Eu estou aprendendo a me amar do jeito que eu sou. Perfeito. Inclusive, o peso é uma delas. Né? E não é confortável para mim falar isso, mas eu preciso falar. Né? Porque muitas vezes a gente está acima do peso, não que eu esteja aqui fazendo uma apologia ao cuidado com o corpo, né? Defendendo que eu acho que estar acima do peso mostra que não tem saúde, de alguma forma, né? Então, mesmo que os meus índices em exames estejam todos perfeitos, graças a Deus, não estar acima do peso não me deixa fazer coisas de forma tão completa como eu gostaria. Então, é uma busca que eu tenho que ver. E eu estou trabalhando nisso. Posso até aqui já citar o nome da minha terapeuta também, Karine Cardoso. Um beijo, querida. Então, tá me ajudando nesse processo também. Legal. Então, assim, a gente precisa estar se cuidando.
né? É isso Então, mesmo. ser vulnerável e mostrar, não, eu tenho isso, eu gostaria de estar diferente, mas ainda não consegui. Eu E vou tô precisar no de processo. ajuda aqui, uma ajuda Exatamente. ali, né? Porque, na verdade, assim, é até interessante, porque hoje, quando eu fui lá fazer meus cabelos, lá na escovaria toda linda, que ela semeia tanto na minha vida, meu Deus, eu amo. Um beijo, Tayana, te amo demais. E a gente tava conversando, né, que ela tinha pego uma virose e ela tinha que implorar pro filho adolescente, porque a adolescência é uma fasezinha bem, né? Ai, meu Deus. E aí ela tinha que implorar um copo de água pra ele pegar, porque ela tava mal mesmo de cama. E aí, logo em seguida, agora ele ficou. Que ele pegou. Que daí a virose tem esse ciclo muitas vezes dentro de casa. Né? É, quem convive, não tem como, né? E aí, agora ele ficou. E aí, vai lá ela levar a comidinha na cama, não sei o que. E aí, ela parou e disse assim, filho, eu quero que agora você reflita. Porque pra mim, quando eu estava mal, você ficou muito duro a respeito de me dar um copo de água. Agora a mãe tá aqui te dando na boca porque você tá precisando. Que tenha empatia na próxima vez. E ensinou ele, aproveitou pra ensinar. E o que a gente aprende com isso? Um precisa do outro. Sim. A gente não é uma ilha, né? Um precisa do outro. A Bíblia é muito clara nisso em Coríntios 12, ali onde ele fala do corpo de Cristo. Um é unha, outro é o dedo, até a mão, mas juntos nós formamos o corpo de Cristo, né? Então não somos feitos para ser sozinhos. Se todos estiver funcionando. Nós precisamos um do outro e precisa ver se o dedinho tá mal, vamos ver o porquê que o dedinho tá mal. Vamos lá arrumar ele, ajudar a levantar. E eu acho que a terapia ela faz muito esse papel de levantar as pessoas de onde elas estão. Então, que legal. E eu queria saber, né, qual é a faixa etária que você atende, como é que é essa situação? Eu atendo adultos e crianças, né? Crianças a partir de 8 anos, mais ou menos, né? Que já tem um entendimento, e adultos no geral, né? Um dos focos assim que mais aparece para mim é a questão da ansiedade mesmo, né? Às vezes tem traumas específicos do passado que a pessoa já identificou que é aquilo e vem tratar, mas a maioria é dificuldades no dia a dia que não sabe qual é a origem da situação, né? Então qual é o gatilho, qual né? é o gatilho, exatamente. Então precisa de um tempo, né, para se ouvir, para ter alguém que ouça, alguém. E uma das coisas mais maravilhosas de ser terapeuta é saber o quanto a pessoa confia em ti, porque ela entrega o que ela tem de melhor, de mais precioso, que é a história dela. É o profundo dela, né? Então, assim, o íntimo, né? Isso é muito gratificante, assim, a confiança que a pessoa deposita em ti, né? E, claro, a gente não sai imune a tudo isso, né? Porque eu escuto 5, 6 histórias tristes ou desafiadoras por dia, é meio que impossível isso também não me afetar. Né? Por isso a nossa necessidade também de estar se cuidando, de estar buscando em Deus sabedoria para isso, né? De estar pedindo socorro quando precisa, muitas vezes, né? Perfeito, muito bom. E isso também é na área pastoral, por isso que eu digo assim, a gente tem que ter a nossa ética de trabalho, de realmente não passar essas histórias, mas ao mesmo tempo também nos cuidar, para nos blindarmos as nossas emoções também. Que fantástico. E agora eu queria ouvir um pouquinho da tua experiência com Cristo, né? Tu vem de um berço cristão, não vem? Como que é a tua história com Jesus, resumidamente aí? Sim. Eu, como já falei, né? Vou fazer 54 anos. Eu sempre fui bem católica, né? Meus pais são católicos até hoje. Então eu sempre participei. Eu era catequista da Igreja Católica. E aos 18 anos, mais ou menos, 19, daí ali já uns 2, 3 anos como catequista, comecei a ver que o que estava na Bíblia estava diferente. Então aquilo já não me satisfazia mais, né? Daí fiquei um tempo afastada da igreja e aos 27 que eu tive meu encontro com Cristo. Uau, sério? Então, dos 27 anos para cá, eu tô caminhando com Cristo e me lapidando e aprendendo que a gente tem que ter muita paciência com o novo convertido, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é de uma pregação do Juliano Som, não sei se tu conhece. Sim, conheço. Que ele começa uma pregação dizendo assim, né? Ai do pregador que não prega o que vive. Mas ai daquele que deixa de pregar porque ainda não está vivendo aquele milagre. Porque a palavra sempre vai ser muito maior que nós, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que essa é a questão, né? A gente tem que falar a verdade, tem que ensinar a verdade, mas tem que ter paciência com a pessoa que está se convertendo, porque é todo um processo, não é imediato, né? Imediato é a salvação. Mas o processo de crescimento dela, de mostrar os frutos... A santificação é constante, todos os dias, até o Senhor voltar, até o Senhor nos recolher. Então eu congreguei, né, em outro ministério durante quase 9 anos e agora depois que eu me mudei para Palhoça, eu estou há quase 17 anos na Palavra Viva. Ai, que legal, que bênção. Ajudo, já participei de alguns ministérios, hoje eu estou no Ministério Galerinha, né, que é as crianças de 9 a 12 anos, então eu ministro para eles quase toda quarta-feira. É uma bênção, amo.
dá pra ver quando a gente ama o que E a gente faz, chega né? na igreja, eles vêm correndo te abraçar, assim, que não tem preço, não tem preço. É É uma verdade, que equipe maravilhosa que delícia. trabalha com a gente ali, eu amo muito fazer isso. Ai, que delícia, que É. gostoso E quando é ouvir. possível, a gente ajuda também, assim, né? Já ajudei na reunião de mulheres, um dia numa pregação, Sei, com as mulheres atípicas. Agora eu também vou estar fazendo uma participação, perfeito. que a gente tem um trabalho com mães atípicas, que na verdade é mais para fazer o trabalho com as mulheres, com as mães, não tanto o TEA, a ABA. Eu não Sim, domino essa área, que eu não sou sim, neuro, né? sim. Então, mas eu vou trabalhar com as mães, dinâmica com as mães, para ter aquele momento delas se cuidarem, né? Muito legal. Inclusive, a gente teve uma entrevista com uma mãe atípica Ai, aqui que no Tete a bênção. Tete lá em janeiro. Muito bacana, já que Traz uma falou realidade pra sobre. gente muito diferente, né? Coisas que a gente nem imagina que elas passam, né? Que a maternidade em si já é um desafio para toda Sim, mulher, mas uma exatamente. atípica ainda mais, né? Eu até queria aproveitar para falar, se for possível, tem um projeto que é aqui na Guarda do Cubatão, não sei se tu conhece a Guarda do Cubatão aqui em Sim, Palhoça. agora sim. E é um projeto de uma creche particular, né? Mas uma creche, como é que a gente chama? Trabalho voluntário, na verdade, assim, né? E eu ajudo ali. O ano passado todo eu já ajudei elas, e esse ano a gente já fez uma reunião, já alinhou também. Vamos começar agora em março, que é um encontro com as mães Uau. e algumas mulheres do bairro. Então a gente faz às vezes 2 vezes no mês, quando não dá, 1 vez no mês, né? Então a gente tem esse encontro paralelo. Ano passado a gente construiu uma coisa muito linda, assim, durante todo o ano. Porque daí cada ano a gente traz cada mês a gente traz um assunto que elas vão pedindo e a gente vai trabalhando, né? E tu vê que tem mulheres se rendendo ao Ai, glória a autoconhecimento, aprendendo a Deus. se cuidar, né? Trazendo desafios. Tem dias que tem dinâmica, tem dias que elas mais conversam e se abrem, se ajudam, né? Sim. Então, isso é uma coisa muito gratificante também, tu poder levar de alguma forma, né, o teu trabalho a acesso àquelas pessoas que não podem pagar. E o nosso objetivo, depois já pensem vocês aí que eu vou usar esse vídeo como convite. A nossa ideia esse ano é levar profissionais em outras áreas para enriquecer. Por Ai, me exemplo, chama, eu quero estar lá junto com vocês. exatamente, alguém que possa ali trazer uma palestra sobre finanças, uma Muito educação legal. financeira, uma educação nutricional. Aí, Então, ó. a nossa ideia é essa, trazer outras pessoas que possam estar trazendo alguma Agregar. informação para ela que elas não têm acesso, né? Perfeito, muito legal. Adorei isso Isso faz aí. parte também do. Eu achei que não cabia, mas depois eu pensei rapidinho que cabe, porque a palavra de Deus diz que é ir e fazer o bem. Com Então, fora da igreja certeza. também é ministério, Com também é certeza, trabalho, com né? certeza. E aqueles que não podem nos dar nada em troca, a gente tá fazendo pro Exatamente. próprio Deus. Inclusive, a gente falou isso no episódio da Rafa, e foi uma bênção, assim, ela falando também que ela tira um tempo dela para os moradores de rua. E é Eles fazem isso. entregas de Então, tipo tudo, é muito assim, legal. é fazer a diferença onde nós somos plantados, na área que Deus nos colocou. Cada um tem uma área e um dom diferente, exatamente por isso. É a multiforme graça do Espírito Santo sobre a nossa vida, né? E agora, pra gente finalizar, porque passa muito rápido, te falei, porque passava muito rápido. O que você gostaria de deixar aí pra quem tá nos assistindo ou nos vendo? O que você gostaria de falar pra eles? Primeiro quero te agradecer, né? Porque tu consegue deixar a gente bem à vontade, assim, então foi bem bacana. E o que eu posso falar para as pessoas, né? Eu posso te ajudar de algumas formas, como qualquer profissional, mas de forma total só Jesus. Então tem lugares que só Jesus pode chegar. Então, assim, é necessário buscar ajuda? Sim. É necessário cuidar do corpo? Sim. Mas quando a gente tem Jesus, quando a gente tem aquela paz que excede todo entendimento, todo o restante vai indo para o seu lugar. Eu acho que seria esse o resumo. Amém. Paty, eu quero te agradecer por esse tempo tão precioso. Obrigada, porque você realmente foi uma ponte, né, para que nós conhecêssemos a Lady Palhoça, estarmos aqui nesse lugar tão maravilhoso, conhecer o teu trabalho, inclusive como é que faz para poder ver esses livros, como que a gente pode adquirir os teus livros. Eu tô aprendendo a ser vendedora. Sou terapeuta, não vendedora. A gente aprendeu, deixa eu pegar outra aqui, então. Terapeutas Cristãs, então, volume 2, procure no meu né? Instagram, @terapeuta Patrícia Silva. É uma honra muito grande fazer parte da escrita de um livro. É um sonho realizado, né? E agora eu estou organizando e trabalhando para o terceiro, né? E aqui, essa escritora é uma editora cristã. Nesse livro, as 20 chaves para adquirir a saúde através da terapia são 20 mulheres de Deus em profissões diferentes com cuidado humano, e cada uma delas aborda um tema do sofrimento humano. Uau, que então, forte. aqui tem uma que fala sobre o luto, outra sobre a compulsão alimentar, a
outra sobre ansiedade, a outra sobre a maternidade. Então, tem vários Bem assuntos. completo. Sempre vai tocar alguém. E as pessoas que têm lido esse livro têm me dado um feedback muito bom. A pastora Juliana, que é da editora Benchimol, é uma querida, uma pessoa maravilhosa, assim. E tem outros livros, a editora tem vários livros. Então, busque também a editora Benchimol, que você vai ser abençoado. Ai, que bênção, muito legal. Então tá aqui 2 indicações maravilhosas aí de livro para você adquirir. E eu quero te agradecer, Paty, pelo seu tempo, por ter sido a ponte, como falei. Obrigada pela tua história. Foi fantástico, que seja a primeira de muitas, né? De muitas vezes. Então, obrigada a você que nos assistiu até aqui. Foi muito bom. Obrigada, Lady Palhoça, por nos acolher mais uma vez. Eu vou falar sobre isso. Venha conhecer esse espaço maravilhoso, onde tem profissionais que estão segundo o coração de Deus. E mais ainda, venha também olhar todos esses patrocinadores que vai estar aqui na telinha, que tem nos ajudado a levar essa mensagem do reino de Deus para tantos outros lugares, independente de placa, independente de pessoas. São pessoas levando a mensagem do reino de Deus. Isso é maravilhoso. Que Deus abençoe você. E até o próximo Tete a Tete. Deus que não muda, coloco a minha esperança em ti. É como âncora pra alma que não me deixa naufragar, não me deixa naufragar, não me deixa, não me deixará. Deus que não muda, coloco a minha esperança em ti. É como âncora pra alma que não me deixa naufragar, não me deixa naufragar.